Um único tiro foi o suficiente para arrastar o mundo inteiro para o caos. Milhões de mortos, impérios destruídos. Mas e se eu te disser que a Primeira Guerra Mundial não começou só por causa de um assassinato? Na verdade, o mundo já estava pronto para explodir. Só precisava de uma faísca. No início do século XX, a Europa parecia estável. Mas por baixo da superfície, tudo estava prestes a desmoronar. Grandes potências estavam competindo por poder, território e influência. Era como um barril de pólvora, esperando alguém acender o fósforo. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe. A Europa já vinha acumulando conflitos há décadas. Pequenas guerras, disputas territoriais e rivalidades históricas estavam se acumulando. Era como se o continente inteiro estivesse andando sobre gelo fino. E qualquer passo errado poderia quebrar tudo. Antes mesmo da guerra começar, 4 fatores estavam deixando tudo mais perigoso. Nacionalismo. Países queriam provar que eram superiores. Imperialismo. Disputa por colônias e riquezas. Militarismo. Exércitos cada vez maiores e mais preparados. Alianças. Acordos que podiam transformar qualquer conflito em guerra mundial. De um lado, a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Era como um efeito dominó. Se um entrasse em guerra, todos entrariam. E o mais perigoso é que os países não estavam apenas se preparando para se defender. Eles estavam se preparando para atacar. A Alemanha, por exemplo, já tinha planos prontos para uma guerra rápida. Eles acreditavam que poderiam vencer em semanas. Mas como a história mostrou, isso foi um erro enorme. E então, acontece o evento que muda tudo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, é assassinado durante uma visita à cidade de Sarajevo. O responsável? Um jovem nacionalista chamado Gavrilo Princip. Ele fazia parte de um grupo que queria libertar territórios dominados pela Áustria-Hungria. E aquele tiro foi o estopim. O mais impressionante é que aquilo quase não aconteceu. Antes disso, houve uma tentativa com bomba, que falhou. E horas depois, por um erro do motorista, o carro do arquiduque entrou na rua errada e parou exatamente na frente do assassino. Se isso não tivesse acontecido, talvez a Primeira Guerra Mundial tivesse começado de outra forma. Ou talvez nem naquele momento. A Áustria-Hungria culpa a Sérvia pelo ataque e declara guerra. Mas aí entra o problema das alianças. A Rússia apoia a Sérvia. A Alemanha apoia a Áustria-Hungria. A França apoia a Rússia. O Reino Unido entra logo depois. Em poucos dias, o que era um conflito local vira uma guerra mundial. A Alemanha invade a Bélgica para atacar a França. E isso puxa ainda mais países para o conflito. Era guerra total. Era um sistema extremamente perigoso, porque nenhum país queria recuar. Recuar significava parecer fraco. Então, em vez de parar o conflito, cada decisão só fazia tudo crescer ainda mais. Era como um efeito dominó impossível de controlar. Logo no início, todos achavam que a guerra seria rápida. Mas não foi. Soldados ficaram presos em trincheiras, enfrentando lama, fome e morte constante. Novas armas surgiram: metralhadoras, gás tóxico, tanques. A guerra virou um pesadelo nunca antes visto. Tudo começou com um tiro. Mas, na verdade, o mundo já estava quebrado muito antes disso. A Primeira Guerra Mundial não foi só uma guerra. Foi o início de um novo tipo de conflito, mais mortal, mais brutal, e que mudaria o futuro para sempre. E o pior, ela não resolveu tudo. Na verdade, só preparou o caminho para algo ainda pior. E enquanto líderes decidiam o rumo da guerra, milhões de pessoas comuns não faziam ideia do que estava por vir. Jovens foram enviados acreditando que voltariam em semanas, mas muitos nunca voltaram. Se você quer entender como isso levou à Segunda Guerra Mundial, já se inscreve porque esse é o próximo vídeo. Narrador pausa e reflete. Milhões de vidas perdidas, impérios caídos e um mundo que nunca mais seria o mesmo. A Primeira Guerra Mundial foi o teste definitivo da humanidade. Esperamos que este documentário ajude a entender as raízes profundas desse conflito colossal.